Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Primeiro, eu queria pedir mil desculpas a vocês pela live não ter sido possível na última quinta-feira. Eu tive alguns problemas técnicos e também sou totalmente inábil com redes sociais. Aí, juntando isso, a gente não conseguiu fazer. E na sexta, infelizmente, a Camila teve um problema de conexão e por isso a gente resolveu fazer isso através de um vídeo para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, gratidão pelo convite das meninas da Frida para poder estar aqui conversando com vocês e falando sobre um tema tão importante, de acordo com a causa da Frida, que é o empoderamento feminino. Não dá para falar dele deixando passar a violência contra as mulheres, né? Bom, eu sou Marisa Blas, eu sou casada, sou mãe de dois, sou avó de três, são os tesouros da minha vida. Sou administradora de empresas de formação e divulgação. Eu ajudo pequenas empresas a gerirem melhor os seus negócios e começarem a crescer. E sou também recém-franqueada da Frio. Há mais de 10 anos, eu sou consultora e coaching de carreira e empresarial. Coincidência ou não, nesse tempo eu tive apenas dois clientes homens. A grande maioria das empresas, das pessoas que procurou pela minha ajuda, é formada por mulheres. É usando essa minha experiência que eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês. Agora vamos configurar um pouquinho, contextualizar um pouquinho essa questão. A violência contra a mulher ainda é um problema fortemente enraizado no mundo, não só nas faixas de menor renda e instrução, mas em todas elas. Também não é exclusividade brasileira. Isso acontece em praticamente todos os países do mundo, se não em todos os países do mundo, em maior ou menor grau. Ela é principalmente resultado de uma cultura patriarcal, que está vinculada nos fundamentos da nossa sociedade. Essa violência contra a mulher expressa-se de várias maneiras, desde o estupro, outros casos de violência sexual, a agressão física, a agressão patrimonial, a violência psicológica. Todas elas precisam ser combatidas com veemência e urgência. Todos os tipos de violência deixam marcas e as consequências são terríveis para as vítimas, porque vão minando a percepção de valores que elas têm de si próprias. Essas mulheres sentem medo, elas sentem solidão e vergonha. Ou então, pior, acham que a vida é assim mesmo. Com o tempo, tudo pode levá-las a uma séria depressão e, às vezes, até mesmo a morte. Eu preparei um videozinho que eu coloquei na apresentação que eu vou deixar disponível aí para as meninas deixarem para vocês, tá? Fala bastante dos tipos de violência, né? E ilustra bem essa nossa conversa inicial aqui. Bom, os números, né, sobre a violência contra a mulher. São números alarmantes, são números terríveis, e estes que eu vou falar são de antes da pandemia, ou seja, a situação durante a pandemia ela piorou, então hoje é possível que esses números sejam até piores do que esses que eu vou comentar aqui com vocês. Hoje, 29% das mulheres sofrem ou sofreram algum tipo de violência, seja por assédio verbal, são 12,2 milhões, sejam ameaças, que são 5 milhões, sejam perseguições, que são 4,6 milhões, ou seja, a agressão física, que são 4,4 milhões de mulheres violentadas todos os anos no Brasil. É um número terrivelmente grande e a gente precisa fazer algo a respeito, todos nós. Mas, enquanto sociedade, precisamos fazer alguma coisa. Mas vamos lá, vamos ver como tudo isso acontece. Na opinião dos especialistas, tudo começa com indícios. Lá um dia ele fala mais áspero, ou ridiculariza a mulher na frente dos amigos, ou age de alguma forma para mostrar para quem está perto que é ele quem manda. Passou um pouquinho, acontece de novo, e lá adiante mais uma vez. Isso são mostras de que o momento da explosão, que é a segunda fase, vai acontecer. É uma fase em que o estresse vai aumentando, mas devagarzinho. E chega lá um dia em que ocorre essa explosão, seja por qualquer motivo, porque a mulher protestou com alguma coisa que ele disse, porque algo não saiu do jeito que ele queria, porque a comida estava com mais sal do que devia ter,
porque o filho estava chorando e ela não conseguia conter, porque ele estava nervoso, porque ele tinha bebido, porque, sei lá por quê, mas um dia ele explodiu e gritou, ele empurrou, ele socou. Essa é a fase da explosão. Mas logo depois vem a fase que os especialistas chamam de lua de mel. Então ele pede desculpa, ele fica um anjinho, ele leva para sair, ele manda flores e ela perdoa. Aliás, esse negócio de mandar flores, tem outro videozinho que eu coloquei na apresentação que ilustra bem isso. Basicamente, ele fala de uma mulher em que esses indícios vinham acontecendo sempre. E quando acontecia a fase da explosão, ela recebia flores. E acontecia de novo, e ela recebia flores. Ela não estava considerando que esses indícios ou essas explosões de vez em quando, ela estava sendo violentada. Porque ele sempre pedia desculpa e mandava flores. Até que um dia ela recebeu as suas últimas flores, que foram ajeitadas e arrumadas no caixão, quando ela foi assassinada. É forte, mas acontece demais, infelizmente. Os dados mostram que acontece bastante. Mas por que que então isso acontece? Falando da questão cultural, desde os princípios da humanidade, existe uma forte cultura patriarcal em praticamente todas as sociedades. Então, privilegia os homens nos espaços de poder. Essa desigualdade de gênero, essa cultura que trata com desigualdade, que subjuga as mulheres só pelo fato delas serem mulheres, é a principal causa da violência. A cultura em questão não valoriza a mulher como sujeito de direito, como ser, mas a trata como um objeto que pode ser usado pelos homens. Para termos uma ideia, a cultura grega antiga já demonstrava, chama-se de misoginia, né, com o mito de Pandora, que é a mulher que espalhou o mal pelo mundo só por ter aberto uma caixa misteriosa e que disseram a ela que não devia ser aberta. Na cultura cristã, expressa na Bíblia, Eva foi a segunda criação. Ela foi criada a partir de uma costela de Adão e dada a ele como um presente. De novo, uma coisa. Ela também foi responsável pelo pecado original, ao ser tentada pela serpente comer o fruto proibido. Colocou ambos em pecado e eles foram expulsos do paraíso. Mais uma vez, culpa da mulher. Esse tipo de narrativa já está bem marcado no nosso imaginário. E apesar de parecer inocente, ele acaba legitimando e fundamentando esse tipo de cultura, que é a grande responsável pela violência contra a mulher. Na Idade Média, momento de grande poder da Igreja Católica na Europa, em todos os lugares, a caça às bruxas foi a narrativa mais difundida para legitimar a perseguição e a tortura e até a morte de mulheres. Algumas décadas atrás, um homem podia legalmente assassinar sua esposa se tivesse convencido de que ela o traiu. Antes da década de 60, uma mulher casada não deveria sentir prazer na cama, porque senão ela não era tida como uma mulher respeitável. Eu mesmo, que sou de uma geração bem anterior à maioria de vocês, vi isso de perto, não de forma agressiva, mas eu me sentia violentada. Eu sou a filha mais velha, tenho dois irmãos homens. Mas eu não podia brincar na rua. Ficava olhando os meus irmãos se divertirem na rua enquanto eu espiava do portão. Quando na adolescência, eles podiam sair e eu não. Eu cresci meio revoltada com isso, batendo de frente não só com meu pai, mas principalmente com a minha mãe, minha mulher, e não aceitava o meu questionamento. Ela foi criada dessa maneira. A violência, ela está tão naturalizada na nossa cultura que muitas vezes nem se percebe. A gente não fala aqui da violência física, psicológica, né, dessas que a gente vê no jornal, mas uma violência simbólica, que se materializa, por exemplo, pela pressão estética que a mulher vive na sociedade. Ela está sempre pressionada a se vestir muito bem, a estar sempre maquiada, depilada, magra. É isso que a sociedade espera de uma mulher. Ela é vítima da cultura também quando ela é impedida de ocupar
lugares que ela quer na sociedade, sejam lugares políticos, do trabalho, espaços de liderança, também são atos violentos, mas que de tão comuns e antigos são naturalizados. E ainda hoje, no século XXI, os salários das mulheres são cerca de 25% a menos em relação aos dos homens na mesma posição, mesmo com o fato de que nosso tempo de educação seja bem maior do que a do homem. É uma cultura. Leva a duas outras questões que eu queria ver com você. A mulher, com a questão da violência, ela, às vezes, até mesmo se culpa. Ela acha que ela provocou aquela situação de violência. E ela sente vergonha e sente medo. Sabe aquela frase horrorosa, machista? E ele não sabe por que está batendo, mas ela sabe por que está apanhando? Isso é por conta ainda da nossa cultura. E para fazer caber o perdão ao agressor, muitas mulheres acabam se enxergando como culpadas, a fim de encontrar uma justificativa para perdoar e poder seguir em frente. Fomos educadas assim, as gerações anteriores, o que graças a Deus vem mudando. Mas acontece culturalmente. Eu lembro de quantas vezes eu quis defender minha mãe e fui recriminada por ela, uma mulher. Isso também acontece com a vergonha. Mas já com medo, é um pouco diferente. Ele é real e existe um esforço maior para a gente se desvencilhar dele. Não é fácil, é difícil mesmo. É preciso primeiro querer, e depois uma rede de apoio, um plano para enfrentá-lo e vencê-lo. O medo, ele não vai sair de lá se a gente simplesmente fechar os olhos. Não existe uma outra maneira de vencê-lo se não for enfrentando. Bom, finalizada essa parte de contextualização, vamos entrar de fato na questão dos passos para mudar esse estado de coisas de violência contra a mulher. O primeiro grande passo é reconhecer o problema. Por aquilo tudo que eu falei, muitas mulheres, elas acabam não querendo enxergar que existe um problema. Então, esse é o passo mais importante, é o primeiro, e é também o mais difícil. Existe a cultura, a culpa, a vergonha, o medo. Como é que nós o vencemos? É, a gente tem que contrariar o que a gente tinha como normal. Sabe aquela história? Eu estou no esgoto, mas está quentinho aqui. A gente já sabe o que vai acontecer. Essa é a zona de conforto. Não é que de fato seja confortável. É algo que a gente domina, a gente conhece. Por isso é chamado zona de conforto. Mas a gente tem que perceber que na zona de conforto não tem conforto, não. Não é um lugar gostoso de estar, lhe incomoda. A única questão é que a gente já sabe quais são os incômodos e como que a gente vai agir perante a ele, né? Então, o primeiro grande passo é enxergar, por aqueles indícios que a gente conversou antes, que existe um problema e que o problema não é provocado por você, não é culpa sua. Não é porque você quer usar uma roupa e o homem acha que você não deve, que você precisa necessariamente acatar e permanecer nesse mundinho de conforto. Você sabe que ele não gosta, você não usa e pronto, está resolvido o problema. Não é assim. Não é fácil, não é fácil, mas é algo que a gente precisa de fato fazer. E para isso a gente precisa primeiro admitir que existe, a gente precisa querer sair do problema, né? O segundo grande passo, depois de a gente admitir que existe um problema, a gente precisa entender que nós temos valor, a gente precisa se amar, a gente precisa entender que mulheres merecem respeito e amor como qualquer outra criatura no mundo. A violência, seja de que forma for, ela acaba por principalmente minar a confiança que uma mulher tem de si. Isso vai aos poucos tirando a percepção de valor que ela tem de si própria como ser humano. Ela mesma vai se julgando um ser de segunda classe, sem mérito, sem vontade, sem tesão pela vida. Mas às vezes
isso tudo se mostrou, mostraram tantas mentiras a ela, porque a questão da educação, da cultura, de aceitar a zona de conforto, que ela acreditou. É porque uma historinha. É mania de consultor, gente. Mas eu vou contar. Ela começa com um pai que, à beira da morte, decide dar ao seu filho um presente para toda a vida. Ele chama o filho e lhe presenteia com um relógio muito antigo, que era do avô do menino, e diz: Esse é um relógio que seu avô me deu e tem mais de 200 anos que está em nossa família, passando por gerações. Gostaria de dá-lo a você, mas antes disso, peço que vá à loja de penhores e diga que você quer vendê-lo para saber o quanto vale. E lá foi o menino. Quando voltou, contou ao pai que a loja de penhores ofereceu R$ 5 pelo relógio, pois disseram que era muito velho e que valia muito pouco. Então o pai pediu que o filho descobrisse quanto valia o relógio na cafeteria da esquina. E lá foi ele, outra vez. Quando voltou, disse novamente ao pai que na cafeteria ofereceram os mesmos R$ 5 pelo relógio, porque ele não tinha mais serventia por lá. O pai então pediu que o menino fosse até a relojoaria da cidade e oferecesse lá o relógio. Novamente, ele foi. Quando voltou, parecia muito feliz. Disse ao pai que na relojoaria ofereceram R$ 2.000 pelo relógio. Como poderia ser? Era uma boa quantia e o menino quis vender. Foi então que o pai disse: Agora você vai até o museu e veja o que acontece. Mostra o relógio e pergunte quanto que ele vale. O menino voltou, correndo para casa, com os olhos brilhantes e um sorriso enorme no rosto. Entrou em casa correndo, chamando pelo pai, e disse incrédulo: Pai, você não vai acreditar. No museu ofereceram R$ 1 milhão pelo relógio. Estamos ricos. Qual que é a moral da história aqui? Valor é algo que é percebido de formas diferentes. E não adianta a opinião do outro. Nós temos que reconhecer o nosso valor. Essa história que eu contei, ela finaliza com a moral de história assim: Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Valor é algo que as pessoas percebem diferentes, mas isso não deve interferir na sua opinião. Você tem valor, sim. Entenda isso. Faça uso dele. Mas você pode estar dizendo: essa altura do campeonato eu já nem sei qual que é o meu valor. Bom, aqui vai um exercíciozinho simples que a gente aplica nos casos principalmente de coaching de carreira. Todos nós já passamos por entrevistas de emprego, né? Ou escrevemos um perfil para redes sociais, que hoje em dia não se pode viver sem elas, embora eu não goste tanto, já não se vive mais sem elas. Então, todo mundo já fez alguma coisa desse tipo na vida. Então, vamos fazer esse exercício de uma maneira semelhante ao que a gente faria passando por uma entrevista de emprego. Mas dessa vez, você será a sua própria entrevistadora. E, como tal, você virá responder para você mesmo. Então, seja sincero, sem respostas prontas, daquelas que parecem adequadas, mas que não revelam ultimamente o que você pensa e sente. Afinal, é contigo só. Vamos lá, para te orientar. O que você gosta de fazer? O que você faz bem? O que te dá uma sensação de orgulho quando você faz? Não importa aqui que seja um grande contrato fechado, não importa que seja uma parceria, não importa uma jogada profissional que te rendeu US$ 1 milhão. Não te importa se essa sensação de orgulho vem quando você vê teu filho feliz, ou quando a casa está numa organização impecável. O que que é que você tem orgulho, que te dá essa sensação de orgulho quando você faz? Essas perguntas juntas vão ajudando a você formatar qual que é o seu valor. E não se engane, todo mundo tem o seu valor. E é assim que você descobre. Posso afirmar isso sem medo de errar. Todo mundo tem o seu valor. E nunca, nunca mais mesmo deixe ninguém sugerir o contrário. Algo que você precisa entender. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E como tal,
Você precisa buscar a sua realização, não o outro, a sua realização. Algo que está intimamente ligado com o que a gente falou anteriormente, mas tem que ser a sua. Ninguém se realiza no outro. Ninguém deve projetar a sua realização exclusivamente no outro. Não é na formatura do filho, não é na promoção do marido que a gente se realiza. Estas a gente apoia, dá força, ajuda, mas não nos realiza. Tem que ser a sua realização. Como que você se realiza? Entendendo isso, você para de se sentir culpada por qualquer violência que possam vir a praticar contigo. Que aqui algumas verdades. A nossa vida é muito importante para que a gente entregue o leme a alguém, mesmo que esse alguém seja muito importante para nós. E nós só podemos mudar a nós mesmos. Ninguém muda o outro. Isso não existe. Então vamos agir em nós mesmos, que é a única instância em que a gente tem autonomia para agir. E nós temos mesmo. E hoje é o único tempo que temos para agir. No ontem, ninguém faz nada, já passou. No amanhã ainda não chegou, então é hoje, é agora, é aqui. É assim que nós devemos buscar a nossa realização. Demanda ação, demanda esforço? Sim. Dói às vezes? Dói, pode doer. Mas é a nossa realização. A nossa realização. A nossa vida. Isso pode parecer muito grande, né? Mas, primeiro, problemas muito grandes, ou que você se sinta muito grande, você pode dividir em pequenos e vá agindo em cada um deles. Assim fica mais simples. Primeiro, que você é mais forte do que parece. E ninguém sabe a força que tem até que a gente decida usar. Você precisa identificar onde está, reconhecer o problema, saber que existe um problema, onde que eu estou e aonde que você quer chegar. Este caminho, este caminho, você vai planejar e agir. Primeiro você precisa querer. Tudo na vida é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Querer, planejar e agir. Porque sem ação, querer e planejar não significa mais do que sonho. Nada muda assim. Não se muda nada assim. E você, sim, deve fazer um plano para a sua realização. E pode até usar uma estrutura bastante consolidada, que a gente chama de SMART. O teu objetivo precisa ser específico. O S é de específico, é uma sigla em inglês. Você precisa dizer claramente o que você quer. Pense, detalhe, imagina, sem ficar em dúvida do que você quer, porque às vezes a gente tem mesmo, a gente não sabe, mas vamos pensar melhor, refletir bastante, parcelar em diversas metas se a gente achar que aquela ficou muito grande, e depois seguir definindo exatamente o que é que a gente quer. Ele precisa ser mensurável, precisa ser medido, para você saber como é que você está indo no processo, se está chegando perto, se não está, se tem alguma correção de rota que você precisa fazer. O que vai te dizer que você chegou lá? Como é que você sabe que chegou, que está chegando? Defina isso também. Escreva. Ah, ele precisa ser alcançável. Não adianta eu colocar ali uma meta que seja impossível de chegar. Impossível, na sua opinião. Não adianta você querer fugir para a Lua para se livrar de algum problema. Isso não se encaixa aqui. Ele precisa ser, de fato, alcançável. Mas também precisa ser relevante. Precisa ser importante para a meta a ser alcançada. Não pode ser algo que seja muito fácil, porque simplesmente você perde o estímulo. Analise, entenda se o que você escreveu é de fato importante para o objetivo maior que foi definido. Ele precisa ser estabelecido um horizonte de tempo. Senão, sabe como é? A gente é humano, né? A gente vai empurrando com a barriga.
Só que não vamos chegar em lugar algum. E sim, claro, seguir o plano. A gente precisa da ação, sempre da ação. Quarto e último passo é romper com o ciclo da violência. Segundo o Instituto Maria da Penha, para quebrar o ciclo, além das coisas que já falamos, a gente precisa ter algo em mente. Não se cale, não guarde para você a violência que você sofre. Quando a vítima silencia, o agressor não se sente responsabilizado. E o poder público, a sociedade, nada pode fazer. Nas diversas práticas que a gente tem dessa cultura patriarcal machista, o não falar é o que mais dificulta a ajuda. Dificulta até mesmo a percepção da mulher de que está vivendo um ciclo de violência. Então, nós temos que romper com isso, falar sobre isso, conversar sobre isso. É claro, com alguém de sua confiança. Não vai sair falando aos quatro ventos, você não, não vai conseguir por conta da vergonha, do medo, de todas aquelas coisas que a gente falou anteriormente. Outra coisa, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é verdade mesmo. A gente precisa entender que não se trata de um problema particular do outro, é um problema de todos nós. Afinal, pode acontecer com uma amiga, com a sua irmã, sua filha. É preciso pedir ajuda, buscar uma rede de apoio, seja na família, em amigos, ou em diversas instituições, como delegacias da mulher. Teve uma colega fez uma live falando sobre isso na semana passada, em diversos institutos que tratam a causa. Quebre o medo, a vergonha, a culpa, denuncie, ajude mulheres a denunciar também. Falando sobre isso, fazendo chegar quem pode ajudar o fato, o que está acontecendo, é o que vai permitir a ajuda. É através da denúncia que a justiça consegue agir. Se não houver a denúncia, eles ficam de mãos atadas, eles não conseguem determinar medidas protetivas, por exemplo, ou prover qualquer tipo de apoio a essa mulher vítima de violência. Nessas instituições, tem serviços do Ministério da Mulher, da ONU, das delegacias, de agências de direitos humanos, no Brasil, inclusive, que tem sistemas de notificações online, que você consegue fazer isso de uma maneira é, mais reservada e sem ir até lá, porque às vezes aquela mulher é impedida de sair de casa. Isso acontece por caminhos, notificação de WhatsApp, Telegram, videochamada, enfim, tem diversas maneiras. É preciso quebrar, quebrar esse ciclo de violência. Você precisa mostrar que consegue, que tudo isso, se você colocar numa balança, a situação que você está vivendo, e de outro, o medo que você tem de reagir ou de agir, o que é mais importante? Você vai permitir que essa violência continue acontecendo? Não. Você precisa começar a transformação dentro de si própria para fazer com que ela chegue à sociedade, que é onde a gente, para onde a gente deve espalhar essa nossa vontade, esse nosso basta. O importante é entender que sozinhas já somos fortes, mas juntas, juntas, nós somos de fato imparáveis. Era isso que eu tinha de contar para vocês hoje. Muito obrigada. Eu fico à disposição, meus contatos estão na apresentação que eu estou mandando para vocês. Se alguém quiser conversar um pouquinho mais a respeito disso, eu estou à disposição de todas vocês. Obrigada e até mais, até o próximo vídeo.